meus amigos, meus irmãos da doutrina espírita. Eu me chamo Vera, faço parte do grupo de palestrante do CL, do Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis. E como todos estamos em casa, mas estamos unidos em coração, em pensamento, e fazendo essas palestras digitais que são postadas diariamente nos canais digitais do CL, no YouTube e também no nosso site. Então, entrem lá, compartilhem com os seus amigos, assistam e se inscrevam no nosso canal do YouTube, que nos auxilia muito. No nosso site, continua os atendimentos à distância. Se precisar, entra no site, vai lá, faz o teu pedido, faz a tua oração, se conecta com a espiritualidade. E toda quarta-feira a equipe dos trabalhadores do CL se reúne nas suas casas, em pensamento, unindo os corações para que nós possamos enfrentar esse período com muita esperança, né? Com fé e esperança em São Francisco de Assis. Lá no nosso site também tem um show virtual que vai estar acontecendo nessa próxima terça-feira, às 20 horas, uma live com um querido amigo do CL, colaborador, o cantor Marcelo Caminha. Vai estar fazendo esse show virtual. Então entra no site, se inscreve lá. Vai dar uma grande força para o CL, para que nós possamos todos continuar muito fortes, muito esperançosos nesses momentos. Nós vamos hoje conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo 14, honrar a vosso pai e a vossa mãe. Então, eu gostaria de conversar com vocês, porque Kardec coloca em cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca as mensagens, né, do cotidiano, da vida de Jesus quando esteve conosco. E essas mensagens, elas são para que nós possamos refletir no nosso dia a dia, que seria um guia que vai nos orientando e vai nos esclarecendo para que a gente possa fazer uma reflexão das nossas atitudes no nosso dia a dia. Conforme o Santo Agostinho sempre nos comenta, né, nas suas psicografias, que está também dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente possa todo dia fazer essa reflexão sobre o nosso dia, sobre tudo que a gente pôde fazer, aquilo que a gente não conseguiu fazer, tudo que nós precisamos trabalhar em nós mesmos. Então, honrar ao nosso pai e à nossa mãe, ela faz parte da maior lei, do maior mandamento, de amar a si e amar ao próximo. E quem ama ao seu próximo se não amar o seu pai e a sua mãe? Então, essa é a lei maior. E a lei maior por aqueles seres que nos auxiliaram e nos deram o maior presente que nós possamos ter numa encarnação, que é a nossa vida, que é a nossa oportunidade de estarmos encarnados e poder desenvolver o nosso espírito. Foi esses dois seres que nos deram uma base. Então, essa palavra honrar ao nosso pai, à nossa mãe, além de envolver a lei maior, a lei do amor, ela envolve uma gratidão, ela envolve um respeito. E está dentro desse capítulo essa palavra que eu gostaria de dividir com vocês, que é a gratidão, né? Além dessa gratidão dos nossos pais que nos proporcionaram esse primeiro laboratório, que é a nossa família, de nós podermos agir
e entender que nesse laboratório, muitas vezes, nós encontramos alguns sentimentos em que não temos explicações, principalmente nessa vida. Podemos ter, então, explicações em vidas anteriores, conforme as bases da doutrina espírita, que nos falam que nós temos várias e várias encarnações. Então, se nós temos, meus irmãos, várias e várias encarnações, muitas vezes sentimentos de aversão, sentimentos de inveja, de ciúme, tudo que acontece muitas vezes no nosso seio familiar, ele está ligado exatamente naquilo que o nosso espírito veio trabalhar. Porque se nós temos e cremos na imortalidade da alma e na existência na nossa espiritual, nós podemos sim aproveitar esses sentimentos em prol do nosso crescimento. E muitas vezes enfrentamos dentro dos nossos lares situações difíceis, situações que não conseguimos resolver ou muitas vezes entender, e a grande maioria das vezes ligada aos nossos pais, seres em que nós precisamos respeitar e, além de tudo, adicionar a esse respeito, a esse amor, muito carinho, muita atenção por tudo aquilo que esses dois seres fizeram na nossa caminhada. Mas muitas vezes para nós pode ser muito difícil. E aí o Evangelho nos traz esse entendimento em que não nos compete, né, julgar, não nos compete julgar aos nossos pais, porque cada um de nós é responsável pelos seus atos e aquilo que fizemos. Então, se muitas vezes alguns pais não executaram, né, exatamente as suas atribuições, as suas responsabilidades, isso vai ser um acerto individual com o Pai, com o Criador. Então, não nos compete muitas vezes fazer esse julgamento. E nós, como seres ainda imperfeitos, encarnados no planeta Terra, lidamos muito com julgamentos, lidamos muito com o certo e o errado. E isso nos traz, muitas vezes, desentendimento dentro das nossas famílias, né? Nós precisamos entender que o certo e o errado, ele é muito relativo. Depende de cada estágio, ou seja, se cada irmão, o que ele já enfrentou, ou seja, se compararmos a escola, em que série que ele estaria na escola, que tipo de experiência espiritual ou mesmo material esse irmão já enfrentou. Muitas vezes os nossos pais, nós não nos damos conta, mas em que situações muitas vezes eles receberam os seus filhos, de que necessidade eles tinham, qual é a carência espiritual, por mais que teriam tido a atribuição de ser pais. Será que também esses seres não estavam com medo, não estavam receosos com a responsabilidade de ser pai, ser mãe? E nós também podemos nos lembrar de que ser pai e ser mãe, principalmente nesse momento que estamos vivendo, de muita insegurança, de muita estabilidade. Mas isso, meus irmãos, a doutrina espírita nos traz como nós escolhemos estar aqui nesse momento. Então vamos tentar encarar toda essa situação de uma maneira tranquila, de uma maneira serena, de acreditarmos exatamente que nunca estamos sozinhos e que nós possamos, então, nesses momentos que estamos vivendo nos nossos lares, né, no nosso templo, naquele primeiro laboratório que os nossos pais nos ofereceram,
Vamos tentar trazer muita harmonia para esses lugares, para esses locais. Vamos tentar trazer o entendimento. Vamos trazer as orações para nos conectar com a espiritualidade amiga, porque com certeza o Mestre Jesus está no comando de todas essas situações, de todos esses entendimentos, vamos dizer assim, que o Mestre Jesus está sempre conosco. Vamos agradecer esse momento, por mais difícil que seja. Vamos iluminar os nossos pensamentos, vamos abrir o nosso Evangelho, vamos aproveitar a oportunidade de estarmos em nossos lares, vamos fazer o Evangelho no lar, que nos auxilia tanto, vamos pedir ajuda dos nossos amigos espirituais, que nos guiem nesse momento, e assim ficando totalmente em harmonia. Agradeço aos amigos, espero que todos estejam bem, enfrentando essa situação com muita esperança. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando um pouco com vocês, que nós possamos então refletir sobre esse Evangelho, e a quem puder abrir esse capítulo e poder se guiar um pouco com todo esse Evangelho que tanto nos auxilia. Que assim seja. Muito obrigada.